Mais uma vez, nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Estamos trabalhando em cima de um tema chamado 5S do cristão. Hoje nós temos o terceiro ponto desta mensagem, que é a santificação. O cristão que não vive em santificação, o cristão que não vive em santidade, infelizmente ele não pode agradar a Deus. Infelizmente ele está fora do projeto que Deus tem chamado o homem para andar diante dele, junto com ele, na sua companhia. Então nós precisamos sim prestar atenção no que a Bíblia Sagrada diz acerca da santificação, mesmo porque o Deus da Bíblia Sagrada, ele é santo. Não há nenhuma mácula, não há mancha, não há nada que venha contaminar a sua pessoa, o seu caráter, o seu modo de agir, a sua fala, as suas escolhas, as suas decisões. Logo, nós também precisamos andar em santidade e em santificação dia após dia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3, 4 e 5 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Então, a vontade de Deus é que o seu povo, é que aqueles que decidem andar com Ele, venham andar em santidade e em santificação, venham viver uma vida santa, venham viver uma vida sem o amor ao pecado, às transgressões, à imoralidade, independente qual seja ela, as más conversações, os maus caminhos que o mundo ele segue sem a presença de Deus. O mundo sem Deus, ele caminha cada dia mais na direção do pecado, das transgressões, e isso o leva para longe de Deus. Não é que Deus tenha esquecido das pessoas, muito pelo contrário, mas são as pessoas que estão se esquecendo de Deus dia após dia e vivendo uma vida nas obras da carne, vivendo nas imundícias. E a vontade de Deus não é esta para nós como pessoas, como seres humanos. A vontade de Deus é justamente ao contrário, que nós venhamos a ter uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de limpeza. Santidade e santificação é isto, é limpeza, é purificação, é não ter prazer naquilo que agride ou ofende a pessoa e o caráter de Deus expresso na sua palavra. Então nós vamos neste terceiro ponto, nesta terceira mensagem acerca dos 5S do cristão, nós vamos ver aqui alguns pontos sobre a santidade e a santificação que nós devemos angariar para as nossas vidas, que nós devemos buscar para as nossas vidas, que nós devemos viver para que Deus ele seja louvado e engrandecido através das nossas vidas. E eu digo, não dá para nós levarmos Deus para as outras pessoas, para as outras nações, para outros povos e tribos e línguas, se nós não vivermos do jeito que Deus ele quer. E Deus ele quer a nossa santificação. Deus quer que nós sejamos puros, limpos, tanto no nosso falar, tanto no nosso proceder, nas nossas decisões, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Deus ele quer e requer de nós a santidade e a santificação. Aqui mesmo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quando eu rejeito andar de uma forma que Deus ele requer e ele quer para a minha vida, quando eu deixo de andar daquela forma totalmente contrária ao mundo que anda na direção do pecado, eu estou rejeitando Deus. Então, todas as pessoas que elas preferem andar, por exemplo, aqui,
tomando as decisões para viver de acordo com as suas próprias concupiscências, com seus desejos pecaminosos em alta, e se afastando de Deus, elas estão automaticamente e deliberadamente rejeitando ao próprio Deus. Deus nos concede o Espírito Santo, e com certeza uma das maiores características da pessoa do Espírito Santo é a santidade e a santificação. Em João 16, a partir do versículo 7, Jesus ele começa a dizer que ele deveria voltar, retornar ao Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, ele nos enviaria o Espírito Santo. E a primeira obra que o Espírito Santo faz na vida do homem é justamente essa, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos sim atentar para esse texto, ou para vários textos citados acerca da santidade. Deus ele nos chama para a santificação, mas quando eu rejeito andar na santificação e eu começo a andar nas concupiscências da carne, automaticamente eu estou desprezando a Deus. E é claro, uma vez que eu começo a desprezar a Deus, que eu não retorno para Ele enquanto é tempo, infelizmente, esta conduta vai me levar cada vez mais para o fundo do poço, e isso vai angariar lá na frente a destruição eterna, a perdição eterna, a separação eterna de Deus. Todas as pessoas que procurarem, que buscarem viver uma vida deliberada no pecado, essas pessoas, elas vão infelizmente ser condenadas. Por quê? Porque Deus nos chama para a santidade, a santificação, viver santo, um procedimento ou com procedimentos que estejam de acordo com a palavra de Deus, com o caráter de Deus, com a vontade de Deus, com a soberania de Deus. Porém, quando eu anseio e eu começo a andar por caminhos tortuosos e eu não paro para fazer uma reflexão, como por exemplo, o filho pródigo, ele andou no caminho do pecado, mas em um dado momento ele caiu em si, ele veio a um estado de pensamento e estava ali naquela imundícia, vendo ali os porcos, alimentando os porcos e querendo comer as bolotas dos porcos. Mas ele caiu em si e disse: na casa de meu pai eu era muito melhor tratado, eu era bem tratado, na casa de meu pai eu tinha de tudo e agora eu estou aqui no chiqueiro. E infelizmente é esta a realidade das pessoas que estão vivendo sem Deus. A imundícia do pecado é nada mais do que isso, um chiqueiro de porcos imundos, aonde no final vai angariar sim a destruição e a perdição eterna. Então nós precisamos pensar que Deus nos chama para a santificação. Se nós desprezarmos este viver santo, limpo, nós vamos com certeza desprezar a Deus. E quem despreza a Deus, é claro, lá na frente o preço será muito caro, o preço será terrível. Josué capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Se nós quisermos que Deus ele opere sinais, prodígios, maravilhas, milagres em nosso meio, dom do Espírito Santo sendo derramado nas nossas vidas e através das nossas vidas, nós possamos alcançar outras pessoas, nós temos que seguir este conselho de Josué: santificai-vos. Observa que Josué não disse que Deus vai santificar vocês. Vocês precisam buscar ser santos para Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele é santo. Então esta atitude de santificação, ela vem do homem. Vamos entender uma coisa aqui: quando nós saímos do mundo do pecado e assumimos uma aliança com Cristo, em Deus, quando nós buscamos esta aliança, nós estamos recebendo logo de início a santificação no primeiro estágio, quem nos concede gratuitamente pela graça, pelo seu favor, misericórdia, amor e bondade, é o próprio Deus. Porém, a santidade e a santificação é um processo. Ele não para no momento que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados, não para por ali. A partir daquele momento, a decisão de santificar-se ou não é nossa. É o que Josué está dizendo para o povo: santificai-vos. E Josué ainda continua dizendo: porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, se eu quero receber de Deus graça, favor, poder, milagres, sinais, maravilhas, eu preciso santificar a minha vida. E aqui nós precisamos pensar uma coisa: se não estão acontecendo sinais e maravilhas em nosso meio, o que é que está acontecendo?
Seria que Deus, ele deixou de operar? Seria Deus que está com as mãos encurtadas, que ele está de braços cruzados vendo as coisas acontecer? Não. O texto é muito claro, vocês precisam se santificar hoje, já que vocês querem as maravilhas de Deus, vocês precisam se santificar hoje. Isso fala de urgência, isso fala de compromisso, então nós precisamos viver esta vida de santidade, de santificação. Ainda em Josué capítulo 7, versículo 13, olha o que a palavra do Senhor nos diz: levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema há no meio de vós, Israel. Diante de vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Se nós não tirarmos aquilo que contamina o nosso arraial, se nós não tirarmos aquilo que contamina as nossas próprias vidas de dentro de nós ou no meio do ambiente onde estamos vivendo, porque este é o contexto de Josué 7, havia anátema. Acã, ele peca, ele vai, toma do anátema que Deus disse para não tomar de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada por Josué, antes de entrar e tomar conta e tomar posse de toda a terra prometida. Mas Acã, ele toca naquilo que Deus disse para não tocar. Nós podemos entender uma coisa aqui: quando eu desobedeço a palavra de Deus, eu estou trazendo para a minha vida maldição. E no caso aqui, como foi uma pessoa que pecou, mas o compromisso aqui era geral da nação, todos tinham que estar no mesmo pensamento, na mesma ideia, na mesma informação. Então nós precisamos também seguir este conselho aqui que Deus está dando para o povo, para o seu povo. Levanta-te, santifica o povo e diz isto. Aqui é Deus falando para Josué: santificai-vos para amanhã. Observa, santificai-vos hoje, porque amanhã, o tempo de hoje é a urgência, é a necessidade. O amanhã é o agir de Deus, para Deus ele ver se nós queremos mesmo a sua presença em nosso meio, se nós queremos verdadeiramente as ações de Deus em nosso meio. Por isso Deus ele vai nos observar também se estamos querendo viver esta vida de santidade e santificação. Deus ainda fala para Josué: anátema, a maldição há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Se nós não tirarmos o pecado, as transgressões deliberadas de nosso meio, das nossas mentes, pensamentos, corações, olhos, boca, ouvido, porque também a imundícia ela vem pelos ouvidos, de acordo aonde nós estaremos andando, por conta das más conversações que corrompem os bons costumes. Mas aqui Deus ele falando, ele é específico. Nós só poderemos vencer as ações do adversário se vivermos uma vida de santidade, santificação. Nós não podemos dar legalidade para que Satanás e os seus demônios eles ajam em nossa vida. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento, mas trazendo para o Novo Testamento, trazendo para a atualidade. Quantas pessoas querem que Deus ele se mova, que Deus ele opere, mas elas não estão dispostas a viver uma vida de santidade, uma vida de santificação. Então nós precisamos tirar sim o anátema do nosso meio, porque o anátema em nosso meio, ele vai gerar Deus sem ação nenhuma, não porque Deus ele não possa agir, muito pelo contrário, mas é o que diz a palavra de Deus, que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós precisamos sim viver uma vida de santidade e santificação para que os sinais de Deus, os milagres, as maravilhas aconteçam em nosso meio. Jesus no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a seguir, diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Como que nós seremos sal da terra e luz do mundo sem uma vida de santidade e santificação? Como que nós vamos querer transformar um mundo
que vive no pecado, pessoas que estão deliberadamente vivendo no pecado, se nós não fizermos por onde vivemos uma vida de santidade e santificação dia após dia. Ser sal da terra e luz do mundo é justamente isso, é uma vida de santidade e santificação, mostrando para as pessoas o melhor caminho a seguir, que é o caminho santo de Deus. É um caminho com o Senhor Jesus Cristo, é um caminho guiado, dirigido, direcionado pelo Espírito Santo. Jesus ele tem nos chamado para ser sal da terra, para que nós possamos dar sentido à vida das pessoas, colocar sabor na vida das pessoas, para que nós possamos deixar a vida das pessoas melhor conservada, longe do pecado e das transgressões. Mas se nós não formos sal da terra, isso não vai acontecer. Agora, quando se fala de luz, é um guia, que nós possamos guiar as pessoas, que nós possamos ser uma luz em meio a tantas trevas. Uma pessoa que ela está deliberadamente no pecado, ela está vivendo em trevas, e Jesus nos tem chamado para sermos a luz deste mundo, para nós, não com a nossa luz própria, porque nós não temos e não temos condições de fazer isso, mas o próprio Cristo ele disse que Ele é a luz do mundo. Então, quando Cristo está em nossas vidas, isso significa que nós estamos vivendo uma vida de santidade e uma vida de santificação. E é justamente essa vida de santidade e santificação que vai mostrar para as pessoas o mau caminho que elas estão andando e o caminho bom que elas precisam andar agora em Deus, na pessoa bendita de Cristo, no direcionamento do Espírito Santo, à luz das Escrituras. Então, se nós quisermos ser sal da terra e luz do mundo, nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação para a glória do nome do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas já não têm mais sobre si este poder aqui que eu posso até dizer que Jesus, Ele quer e requer de nós. Muitas pessoas já não são mais sal da terra nem luz do mundo, porque tem se conformado com este mundo, tem que se conformado com as ações pecaminosas, com as decisões de pecado das pessoas. Mas nós temos que fazer a diferença. Ser sal da terra, ser luz do mundo é fazer a diferença em meio àquilo que Jesus nos chama para fazer. Fazer a diferença em um mundo onde está distante de Deus, vivendo sem Cristo. Nós precisamos ser assim, sal da terra e luz do mundo. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E esse texto, é claro, Pedro ele vai tirar lá do Antigo Testamento, mas ele vai trazer agora esta iluminação para os seus leitores, para aqueles que estavam sendo instruídos por ele. Eu acho interessante Pedro dizendo justamente isso, que nós devemos ser santos como Deus, Ele é santo, que nós devemos ser gratos a Deus por isso e temos que viver esta vida de santidade e santificação. Versículo 14, Pedro vai dizer como filhos obedientes. Nós só vamos ter uma vida de santidade e santificação se aprendermos a obedecer Deus em tudo aquilo que Ele diz, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele tem estabelecido e pré-estabelecido pela sua onisciência, pela sua presciência, pela sua grandeza, pela sua soberania, pela sua bondade. Se nós não andarmos como filhos obedientes a Deus, nós não vamos estar produzindo ou reproduzindo, melhor dizendo, esta santificação vinda diretamente da parte de Deus para as nossas vidas. E Pedro continua, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como que éramos nós lá atrás sem Jesus? Como que era a nossa vida sem a palavra de Deus? Era uma vida de trevas, era uma vida de caos, era uma vida deliberada no caminho do pecado. Mas agora que nós somos filhos de Deus, nós temos que andar de acordo com aquilo que Ele determina. Nós temos que ter prazer nos mandamentos de Deus para uma vida de santidade e santificação. E não se conformando com essas concupiscências, com os desejos pecaminosos, com os desejos da carne que levam o homem cada vez mais para distante de Deus. Por exemplo, em Gênesis 3, quando Eva ela toma daquela árvore, daquele fruto, e ela come aquele fruto,
o que é que ela está colocando em primeiro lugar? Em primeiro lugar, ela está colocando os seus desejos, os seus prazeres, a sua vontade de reinar e deixando de lado a vontade de Deus, a palavra de Deus, a direção de Deus, porque Deus disse: vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui no jardim, menos da árvore da ciência do bem e do mal, porquanto quando dela vocês comerem, certamente, verdadeiramente, vocês vão morrer, vocês morrerão. E isso infelizmente aconteceu, e até hoje o homem continua andando, querendo colocar acima da vontade de Deus a sua própria vontade. Mas Pedro está aqui nos exortando, está aqui nos trazendo à luz das Escrituras que nós não devemos andar mais como filhos desobedientes, mas como filhos obedientes, e não nos conformando com os desejos da nossa carne e da nossa própria vontade. Antes, venhamos a nos submeter à vontade poderosa, plena de Deus. No versículo 15, Pedro diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Agora Pedro, ele aponta para a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como é santo aquele que vos chamou. Deus, ele é santo. Deus não tem sombra de variação nele. Deus não tem nenhuma ponta de pecado nele. Deus não tem nenhuma ponta, nenhum pingo de maldade nele, porquanto ele é santo na sua essência plena. Não há variação, Deus não muda, ele é imutável. E Pedro continua dizendo: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É a forma que eu escolho agir, é a forma que eu escolho pensar, é a forma que eu escolho andar, caminhar em um mundo tenebroso, é que vai dizer se eu estou vivendo em santidade e santificação, se eu sou santo ou se eu sou profano. Então Pedro aqui ele deixa não somente um alerta, mas ele deixa aqui um ponto específico: como é santo aquele que vos chamou. Primeiro, nós fomos chamados por um Deus santo para andar junto com ele, para fazer a sua obra, para estar na sua casa. E como ele é santo, nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, vivam em santidade e santificação, vivam em uma vida de santificação contínua, diária, crescendo cada dia mais em santidade e santificação. Não se conformando com este mundo tenebroso, não se conformando com este mundo que é dominado pelo Deus deste século, que é Satanás, e leva as pessoas cada vez mais a buscarem os seus próprios prazeres, os seus próprios deleites, interesses, o egoísmo de uma forma exagerada, de uma forma crescendo cada vez mais na vida das pessoas. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz para nós sermos santos, porquanto Ele também é santo. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quanto mais nós guardamos a palavra de Deus, isso aqui é importante, porque a palavra de Deus, ela nos purifica. Então, quanto mais nós estamos em contato com a palavra de Deus, buscando, é claro, o entendimento da palavra para depois cumprir o que está escrito nas Escrituras, nós vamos tornando a nossa vida cada vez mais em santidade e santificação diante de Deus e diante das pessoas do mundo. Nós precisamos cumprir, porque o texto aqui de Levítico 20 e versículo 8 diz: e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Isso aqui fala da palavra de Deus, tanto na sua teoria quanto na sua prática. O conhecimento teórico e o conhecimento prático. Nós precisamos dos dois para vivermos uma vida de santificação diante de Deus. E é interessante que Deus ele vai estar dizendo assim: eu sou o Senhor que vos santifica por intermédio da palavra. Então, quanto mais nós estamos em contato com a palavra de Deus, e é triste dizer quantas pessoas que estão no arraial de Deus, dentro das igrejas evangélicas, já não se preocupam mais com a leitura bíblica, já não se preocupam mais com o exame das Escrituras. O que é que Jesus ele nos fala lá em João 5,39? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia Sagrada testifica do Senhor Jesus, o Filho de Deus, e Ele é santo.
Tanto é que quando o anjo vem anunciar a Maria o nascimento de Cristo, ele diz: o santo que há de nascer de ti, este é Jesus. Então nós precisamos santificar a nossa vida, nós precisamos viver uma vida de santidade e santificação. No versículo 7, Deus, ele por intermédio da sua palavra diz: portanto, santificai-vos e sede. Isto fala de uma vida de santificação. Nós não podemos esperar somente que Deus ele opere, que Deus faça a sua vontade. Se fosse somente a vontade de Deus, estava tudo certo, ninguém teria que se preocupar com nada, porque no texto inicial que nós lemos, o texto base, o texto-chave para esta ministração, nós vemos que a vontade de Deus é a nossa santificação, mas não é somente porque a vontade de Deus é a nossa santificação que ela vai acontecer de qualquer jeito, de qualquer forma, muito pelo contrário. Nós precisamos também santificar a nossa vida e viver em santidade e santificação todos os dias. Êxodo capítulo 28, a partir do versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás à maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Por que desta figura de linguagem? Por que desta instrução específica para o sumo sacerdote, que ele teria que carregar na sua frente, na testa, ele teria que carregar esta gravura escrita: santidade ao Senhor. O sacerdote, que era o representante legal de Deus para o povo de Deus, antes de qualquer coisa ele precisava ser santo para se apresentar a Deus e para se apresentar ao povo. O sacerdote ele tinha que ser um exemplo de santidade e santificação contínua, porque o texto vai dizer que tinha que estar perante a frente dele, a fronte, a testa, continuamente. Isto fala de uma vida progressiva, dia após dia. Esta gravura tinha que estar na testa do sumo sacerdote, para que o povo entendesse que o Deus a qual eles estavam servindo, e tinha uma liderança ali do sacerdote, o Deus que eles estavam servindo é santo e o povo tinha que ser santo também. Se o sacerdote andasse no pecado, é claro, o povo ia andar no pecado. Isso nós vemos em vários textos da Bíblia Sagrada, aonde o sacerdote, que é o representante legal de Deus, o representante do sagrado, ele está vivendo uma vida de pecado, e o povo também, por consequência, está andando numa vida de pecado. Então nós precisamos olhar para esse texto aqui e ver que quando as pessoas olharem para nós, elas têm que encontrar a santidade de Deus em nossas vidas. Agora, por que na testa? Por que não na mão? Por que não no peitoral? Por que na testa? Na testa fala dos pensamentos, na testa fala da busca da vontade, vindo na mente, é que nós temos. Isso nos leva a entender que a santidade, a santificação, ela vem primeiramente em nossas mentes, aonde nós vamos tomar decisões. Quando Paulo ele escreve aos irmãos de Roma, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2, Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É aqui que esse culto primeiro acontece. Primeiro é na mente, primeiro é nos pensamentos, para que depois as ações elas sejam tomadas. E no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a santidade, a santificação nas nossas vidas, primeiro, vai ser se nós quisermos, nas nossas mentes e pensamentos, termos as mentes, os pensamentos limpos e puros e agradáveis a Deus. Quando o Senhor ele instrui para que Moisés ali desse essa instrução e fizesse a lâmina de gravuras, gravado, escrito, santidade ao Senhor, é a santificação diária, contínua e progressiva, crescente, dia após dia, para que as pessoas vissem, para que as pessoas pudessem analisar isso. Então nós precisamos viver essa vida de santidade, nós precisamos viver essa vida de santificação
diante de Deus. E quando o Senhor Jesus, no Evangelho segundo João, no capítulo 17, ele vai dizer algumas palavras para que nós coloquemos em prática e vivamos uma vida de santidade e santificação. João 17 a seguir diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. No versículo 17 nós vemos que a palavra de Deus é a verdade. O que é que vai nos santificar? A palavra de Deus. Quanto mais tempo eu dou para a palavra, quanto mais tempo eu busco a palavra de Deus, é claro, eu vou santificar a minha vida. Então nós precisamos buscar a Deus por intermédio da sua palavra. Nós precisamos fazer por onde crescer o amor da palavra de Deus nas nossas vidas, em nossas mentes e pensamentos e coração. E a decisão da leitura bíblica é nossa. Esta decisão cabe a mim. Claro, cabe me submeter ao senhorio de Cristo, ao direcionamento do Espírito Santo. Mas eu preciso da palavra de Deus para me santificar. O homem ele só cai em transgressão quando ele deixa de lado a palavra de Deus. O homem ele só vai viver em santidade e santificação quando ele começa a amar a palavra de Deus e andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela estabelece. Então, esta é a minha palavra em cima deste terceiro ponto sobre os 5 S do cristão: santificação. Para isso, nós precisamos da palavra de Deus. Se você ainda não tem o costume de ler a Bíblia Sagrada, o meu conselho para ti é este: não importa em que lugar você esteja, não importa qual seja a sua classe, a sua categoria, não importa. O meu conselho para a tua vida é que você ame a palavra de Deus, comece a buscar a Deus, pedir para que Deus ele lhe abra o entendimento para você compreender as Escrituras e andar de acordo com aquilo que Deus ele estabelece, ele determina pela sua palavra. Que Deus te abençoe com esta palavra, mas pense nisso: santificação, para que nós possamos estar cada vez mais perto de Deus, e Deus ele age não somente em nossas vidas, mas através das nossas vidas e também por nossas vidas. E é claro, quando nós vivemos em santidade e santificação, Deus ele é glorificado. Amém? Então que Deus te abençoe com esta palavra, reflita sobre isso, medite, e Deus te abençoe em nome de Jesus.